Coragem é mais do que bravura. Bravura é destemor, ausência de medo. Coragem é a firmeza de espírito, a força moral que, embora avalie plenamente o perigo envolvido, segue em frente na tarefa. A bravura é física, a coragem é mental e moral. Manuscrito original, Napoleon Hill. Sinta-se confortável em mais um episódio do Simples como as Nuvens, esse podcast que é um compartilhar através das minhas experiências e efemeridades. Eu sou a Cauane Bonet e te convido agora a absorver apenas o que lhe for necessário. Aproveitando essa abertura, eu quero falar que estamos em processo de mudança de nome desse podcast. A quem sabe e acompanha, eu tenho uma newsletter chamada Depois da Chuva. Sim, eu tenho um negócio com o céu e tudo mais. E eu achei muito justo que o podcast também tivesse esse nome. É um nome mais curto, é um nome que para mim é simbólico demais. Provavelmente no próximo episódio vocês já escutarão essa vinheta ser diferente. Sem mais avisos paroquiais, vamos ao conteúdo desse episódio. Que assim, eu coloquei esse título assim bonitinho para não violar as diretrizes das plataformas em que eu irei disponibilizar esse episódio. Mas a vontade mesmo era que o título fosse assim: Quanto custa não ser um cuzão? Isso em todos os aspectos possíveis. Quanto será que custa? Eu já quero deixar bem claro também que esse episódio ele não é um apontar de dedos para nenhum lugar, tá? Então, assim, não se doam por isso, mas se doer, sei lá, eu recomendo olhar para isso. É só uma coisa que me atravessou mesmo, um questionamento, assim, e que eu fiquei refletindo e decidi trazer essa reflexão para cá, assim como em todos os outros episódios. E o fio começa da seguinte maneira: quando alguém nos trata mal por alguma intenção, muitas vezes por prazer, e é difícil acreditar nisso, mas tem pessoas que são assim porque gostam de ser, que, né, sou assim e pronto, ou tem muitas vezes benefícios com isso, a gente concorda que essa pessoa é uma babaca, né? Eu espero que sim, mas se você não concorda também tá tudo certo. Mas se a gente não se identifica com a atitude dessa pessoa, se faríamos diferente no lugar dela, sei lá, com relação a qualquer outra pessoa, assim, mesmo que você não tenha um vínculo com essa outra pessoa, se você tratasse todas as pessoas bem porque esse é o seu jeito e tudo mais. Você concorda que a gente paga um preço por isso? Tá entendendo onde eu tô querendo chegar com esse fio? Mas aí eu vou por camadas. Outro exemplo. Aquelas pessoas que performam empatia, discurso, boas ações, mas aí quando chega a parte onde entra o caráter, elas terceirizam, porque ali pode mexer com o conforto delas. E aí tem aquilo, né? Eu sou empático, eu tenho boas ações, boas atitudes, se for para os meus, dentro de casa. E só até o momento em que essas pessoas não atrapalhem o meu conforto. Entende? Na linguagem bem brasileira, isso para mim é uma pessoa babaca. Ah, Cal, mas nesse teu pensamentinho aí, nessa tua opinião, então eu tenho que tratar todas as pessoas bem, mesmo que elas me tratem mal, independente, eu tenho que sempre ser assim, mesmo que eu seja prejudicada. Não, não é isso. E eu acho que se você está pensando essa resposta, é até porque você paga esse preço de não ser uma pessoa babaca. O que eu quero dizer aqui é de ser uma pessoa minimamente decente e que ser decente exige energia. Ninguém fala desse burnout ético que é viver atento. Porque se você. Cara, eu estou falando aqui para abrir esse leque de camadas sobre tratar os outros, independente se você tem vínculo ou não com essas pessoas. Estou falando de ser uma pessoa decente. E isso, assim, é preciso estar presente. Porque muitas vezes você vai estar passando por um dia muito estressante, você vai estar sem a mínima paciência, mas ainda assim você pode tratar uma pessoa bem, sabe? Ou você pode se conhecer para entender que você quer evitar qualquer tipo de contato agora. Mas você precisa estar presente para isso. Você precisa estar atento, pelo menos até que isso vire um hábito seu.
de pensar no que o outro está fazendo, o que ele está falando, de assim, eu acho que as maiores atitudes que eu tive, se não dá para se dizer as melhores, foi quando uma pessoa estava me tratando muito mal e eu fui extremamente educada com ela. E eu respondi o que eu estava no meu coração, assim, o que é de mim, sabe. Não respondi no mesmo tom de voz, não respondi na mesma agressividade, eu respondi do meu jeito, eu não saí da linha. Muitas pessoas chamam isso de controle emocional, eu não acho que eu seja sempre assim, que eu tenha esse controle, mas de tratar as pessoas bem, independente, isso foi algo que eu fui aprendendo, sei lá, desde os meus 18 anos, assim, que eu comecei a ler muito, que eu comecei a viver a minha vida de fato ali pelos 17, e eu vi que isso faz diferença, e não só para as outras pessoas. Mas, enfim, é exaustivo lidar com pessoas completamente falhas no quesito humano. E no pior sentido mesmo, eu falo. No pior sentido, assim, para além de não ter empatia. Uma pessoa que, eu vou dar outro exemplo aqui, que é muito difícil de lidar assim, mas daria para dar outros exemplos. Uma pessoa que, sei lá, entrega resultados, cumpre prazos, sei lá, fala um idioma, fala todos os idiomas da época, sei lá, mantém uma boa imagem, tudo isso que eu falei antes também, mas essa pessoa, ela falha no básico, ou que pelo menos deveria ser o básico, penso eu, que é uma escuta real, no mínimo, tá? Uma escuta real, responsabilidade afetiva e a honestidade, principalmente quando não se tem plateia. Para mim, isso é o básico. E aqui é que começa a entrar o custo da decência. De novo, eu não estou falando de ser uma pessoa ética e moralmente, assim, incrível, perfeita, de falar correto, de postura, de ser um querido o tempo todo. Eu falo do mínimo. Quando eu cito a escuta real, é de ouvir a outra pessoa da mesma maneira que você quer ser ouvido, que você gostaria que as outras pessoas ouvissem as suas histórias, os seus desabafos, qualquer coisa no trabalho, enfim, que as pessoas te escutassem pelo que você tem a dizer, no momento em que tem a dizer. De questionar quando você não sabe de algo. Cara, isso para mim é assim, é lindo. Eu acho lindo isso. Quando a pessoa, ao invés de apontar o dedo no lugar de sabe tudo, ela fala: "Tá, ouvi falar, mas não sei, me conta mais", sabe? Eu acho isso tão lindo, você se colocar no lugar de que você não precisa saber de todas as coisas e você não vai saber de todas as coisas. Eu acho isso lindo, além de te dar a oportunidade de você aprender algo diferente, muitas vezes. Responsabilidade afetiva é algo que eu falei aqui algumas vezes, ela exige que você tenha o mínimo de empatia, e empatia não é se colocar no lugar do outro e fazer o que você faria. Empatia é você se colocar no lugar do outro através do que o outro está passando, através do que ele está te contando, através da perspectiva dele de vida. E para isso você precisa escutar o outro, para conseguir ficar o mínimo na posição dele, das vivências dele e para compreender. Quando eu falo de ser honesto, principalmente quando não tem plateia, é naqueles momentos que acontece algo na nossa frente, no momento que a gente está, e a gente sabe que aquilo ali é errado, que aquilo vai contra, muitas vezes, os nossos valores ou contra a ética, enfim, moral. Você sabe que aquilo é errado e você vai lá e faz, porque você tem a oportunidade, porque ninguém está olhando. Você está sendo honesto com você mesmo? Ser minimamente decente, olhar nos olhos do outro, tentar entendê-lo, tratá-lo como ser humano, tudo isso que eu falei tem um custo. Custa muitas vezes em todos os âmbitos, oportunidades, custa status, custa muitas vezes vantagem competitiva, custa perder pessoas, muitas vezes custa silêncio em vez de aplauso, custa exclusão em forma de maturidade, custa fazer o bem ao outro mesmo quando você só recebe o ruim. Ah, muito importante, custa no bolso as sessões de terapia, os gastos com livros e os gastos com materiais de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano. Porque se uma pessoa não aprende na prática, nas vivências, com as pessoas, a ser uma pessoa minimamente decente, ela vai aprender isso em algum lugar. E existem muitas formas
de aprender isso. Ainda mais nos dias atuais que a gente tem acesso a tanta coisa nesse mundo da internet. E a lista de custos não terminou ainda, porque vale lembrar que para ser uma pessoa minimamente decente, empática, o mínimo humano, vai te custar também ser machucada por pessoas que não têm o mínimo de amor próprio. E por não ter o mínimo de amor próprio, elas não saberão ter amor por você. E para se curar disso, vai te custar tempo, muito tempo, muitas vezes. Tempo de vida e energia. Vai custar isso principalmente ou você conseguir confiar em outras pessoas novamente. Mas com toda certeza nessa minha reflexão, ser uma pessoa decente, um ser humano de verdade, você ser honesto, enfim, ter valores, não vai te custar nunca o teu sono. A decência, ela não dá retorno imediato. O retorno demora e muitas vezes ele não vem da pessoa que a gente espera. E aqui muitas vezes entra mais um custo, que é o de buscar ambientes, buscar lugares, pessoas onde você possa tratar um ser como outro ser, sem você ser rebaixado a nada, de igual para igual. Não ser um babaca não te dá retorno imediato. E é por isso que muita gente terceiriza, se vitimiza, culpa os outros. E aí, no final do dia, qual que é o teu custo? Quanto custa para você ser uma pessoa decente? Sou grata pela tua escuta e até o próximo episódio.